Boa noite, Vitor. Demais. Boa noite. Tudo bom, Vitor? Beleza? Ô, Vitor, Beleza? eu vou dar um tempinho aí para o pessoal baixar o arquivo da prova, tá? Mas foi colocado lá na unidade 2, seção 3. Aí você faz um teste aí, por favor, enquanto o pessoal chega aí. Tá ok. Conseguiu baixar aí, Vitor? Tô acessando aqui. Beleza. Eu não consegui encontrar, não. Lá Então, na unidade 2, seção 3. unidade 2, seção 3. Deixa eu dar uma conferida aqui, só um minuto. Aqui, professor. Oi? Tá aqui, certinho. Tá aí? Uhum. Beleza. Eu vou jogar o arquivo no WhatsApp também, só para não ter nenhum problema. Eu acho que hoje não vai dar problema mais no Teams, não, porque tem uma configuração lá que o pessoal tinha feito ela errada. Aí precisava ficar pedindo para os alunos ficar Fazer um confirmando. login, né? Exato. Entendi. Mas eu mudei isso. Agora, aparentemente, não é para dar problema, não. Se alguém reclamar aí, vocês me avisam. Agora nem precisa subir mais, então, né, o vídeo pro YouTube. O problema do vídeo é o stream, que na hora que você vai clicar no stream, ele pede um e-mail corporativo. Não pode ser pessoal, não. Infelizmente tem esse problema. Mas agora a minha internet está boa. Eu baixo esse vídeo aí e subo ele rapidinho. Bom, vou dar 5 minutos aí, tá, pessoal? Estou gravando a aula aqui. Quem não puder ficar até o final, depois é só acessar a gravação. Eu vou dar um tempinho para vocês darem uma olhada na prova. Não assustem com o tamanho, não, tá? Aí daqui a pouquinho eu vou ler junto com vocês aí. O arquivo é Word, tá? Então, 7,5. Quando chegar na hora da prova aí, vou acrescentar um aluno aqui.
Eu consigo simular esse primeiro circuito no PSCAD? Esse primeiro? É, da prova. Consegue? Consigo, né? Consegue, consegue. Consegui baixar ele ontem. Não, tudo bem. É o seguinte, consegue. Esse aí, na verdade, são as primeiras práticas, tá? Aham. Aí você mete bronca no final de semana, porque se por acaso algum aluno não me entregar uma atividade, por qualquer eventualidade, eu vou lançar as notas, depois aí vocês mandam aí que eu retifico. Eu preciso fechar esses 1.000 pontos, Ah. tá bom? Bom, é o seguinte, pessoal. Abre o arquivo aí, por favor. O pessoal vai chegando aí, mas como o arquivo vai estar disponível, vocês têm o final de semana todo para fazer, então não tem problema também, tá? Aula, vou pedir desculpa para vocês aí, que deu muito contratempo, tá, pessoal? Como o encontro de vocês é quinzenal, o nosso primeiro encontro, a gente usou um Teams, né? Que eu fiz no meu e-mail pessoal. Aí correu tudo bem. Mas na hora que a gente foi para usar o e-mail institucional, que foi a orientação do Pitágoras, porque no meu e-mail pessoal eu não consigo gravar a aula. E no e-mail do Pitágoras, né, que a conta é paga, eu consigo gravar, tem mais funcionalidades. Mas aí o que que acontece? Tinha uma configuração lá que o pessoal fez, que toda hora que um aluno fosse entrar, você tinha que aprovar o aluno. E aí, pelo roteiro deles lá, deu aquela dor de cabeça toda. E como tinha muito aluno também que, no primeiro encontro, que foi logo quando começou esse regime especial, nem todos os alunos estavam enturmados. Então, acabou que no dia 3 foi o nosso primeiro encontro, né? Assim, após essa enturmação. Então, tinha alunos que já estavam matriculados, né? E que já estão usando em outra disciplina, já estão mais acostumados com o Teams. Mas aí os outros alunos que era a primeira vez aí deu um pouquinho de contratempo, tá? Isso não é culpa de vocês, na verdade, igual eu falei, né? Ferramenta nova, modelo novo de trabalho, então deu aqueles contratempos, tá? Foi bem traumático para mim, porque aquele dia eu fiquei o dia todo preparando aula para vocês, gravando vídeo, aquela confusão. E aí chega na hora, como está ao vivo, você não consegue resolver todos os problemas, né? O aluno está chegando, não consegue instalar o software, e assim, aí complica. Só vou fechar uma janela aqui, que está passando uns carros aqui do lado. Eu estou voltando para explicar a prova aí para vocês. Um minuto só. Bom, qualquer pessoa que me chamar aí no WhatsApp, pessoal, vou pedir apoio de vocês aí, tá? Porque como eu vou estar aqui no Teams, eu não consigo ver todo mundo. Mas veja bem, vamos abrir o arquivo da prova e aí eu vou compartilhar com vocês aí. Bom, tá aí a prova, tá, pessoal? Vamos prestar bastante atenção aqui nessa maneira de enviar aqui o arquivo para mim. Eu vou explicar aqui, tá certo? A prova tem um valor de 1.000 pontos. Não deixe de colocar, isso é um arquivo Word, tá? Então, coloca o nome de vocês no cabeçalho da prova, porque tem muita gente mandando seu nome. Então, tem que colocar o nome do aluno aí, tá? Vocês vão resolver, beleza? Se for VOF, não precisa, né? Letra A, letra B, letra C. Depois vocês vão posteriormente gerar um arquivo eletrônico de forma organizada, tá? E respeitando a ordem das questões. Aí vocês vão enviar para mim, pessoal, para esse e-mail, tá certo? No campo assunto, coloque conversão eletromagnética, né? Eletromecânica, conversão eletromecânica de energia, avaliação 1, coloca a sigla. Aí eu defini aqui até o dia 26. Dia 26 vai dar segunda-feira, domingo. Vai dar domingo. Não, vou colocar esse até segunda, tá? Quem puder enviar até domingo, eu já corrijo, né?
aí o mais rápido possível, tá? Porque eu tenho que corrigir essas notas e o pessoal está me cobrando isso. Na verdade, essa prova de vocês, a data certa mesmo dela seria semana passada, mas como eu dou aula para teoria de controle moderno também, e vocês tinham outras provas, aí eles flexibilizaram, tá? Na hora que vocês forem gerar esse arquivo aí, pessoal, coloca o nome de vocês no arquivo. Então, por exemplo, assim, vou até colocar aqui que eu esqueci, porque às vezes o aluno coloca assim, prova 1. Só que aí tem um monte de gente que coloca prova 1. Aí depois no diretório aqui vira uma bagunça. Formato do nome do arquivo. Aí vocês colocam assim, por exemplo, ó, conversão eletromecânica de energia, prova 1. Aí, por exemplo, assim, Geraldo Pereira. Ponto, pronto. Tá? Então, assim, até uma dica para vocês, tá? Quando vocês forem mandar algum arquivo para alguém, a gente que está na engenharia, né? Tem que facilitar na hora que a pessoa pegar o arquivo do lado de lá, um currículo, por exemplo. Você coloca lá o nome do currículo e o seu nome, para a pessoa não confundir, beleza? Bom, detalhe aí, pessoal, é que na hora que vocês forem gerar esse arquivo, o que vocês vão fazer? Tente colocar o tamanho aí legível, tá? Se for uma questão teórica, você vai responder no seu caderno ou uma folha que você quiser. Aí depois você tira uma foto e manda inserir, né? Ou dá um Ctrl+C, Ctrl+V aí dentro do arquivo, tá? Hoje está bem tranquilo, né? No mais, proteção total, tá? Álcool gel, máscara. Aí em Belo Horizonte já está detectado, né? Máscara para todo mundo. Bom, esse primeiro arquivo aí, pessoal, na verdade ele está te pedindo para você explicar. Aqui você vai ter uma ênfase aí, igual a pessoa responde, isso é um circuito RLC. Não, o circuito RLC a gente está... Não, RL, desculpa. A gente está vendo, né? Na verdade, o que eu quero que vocês expliquem aí na medida, né? Por exemplo, ele está dizendo aqui, ó, explica o circuito, principalmente sobre os aspectos de sinal de tensão do ponto de vista indicado pelo multímetro. Então, tem um V aqui, rótulo V. Quando a frequência do sinal da fonte alternada tiver um valor muito baixo, depois ele vai te pedir aqui um valor muito alto, tá? Então, você fez isso aí, a questão 2, ele pede para você mudar aqui um indutor para um capacitor, tá? Isso aí, na verdade, é só para você acostumar aí com a prova, tá? Então, foi bem em cima do que nós já fizemos. Questão bem básica, assim, do ponto de vista, né, de simulação, de tudo. Depois a questão 3, 4, 5, 6, tudo é VOF. Aí o que acontece? Eu peguei as questões distribuídas, essa etapa 1 do curso, ela é uma etapa... A conversão eletromecânica de energia, ela é uma disciplina blended. Então, você estuda a teoria em casa, tá? E a gente faz as práticas. Nós tivemos apenas uma prática. Então, aí, na medida do possível, eu vou tentar passar a simulação para vocês, tá? Mas, aí a disciplina, né? Quem fez lá a primeira prática, nós fizemos lá no laboratório de máquinas elétricas, tá certo? Bom, aí essas questões, elas estão distribuídas nas 2 unidades. Beleza? Então, são 10 questões. Observem que ele está pedindo aí para vocês apresente os cálculos, né, e marque a opção correta. Então, é um tempo para vocês darem uma olhada lá no livro, tá? Então, quando o aluno está em época de prova, vem aquele volume muito grande de tarefas, né, concentrado em uma semana, e muitas vezes você não tem tempo para dar aquela olhada, assim, com aquele olhar mais crítico, né? E aí acaba que passa batido. Essa disciplina, ela usa muito aquela parte lá de eletromagnetismo, a física do eletromagnetismo, tá? Aqui a gente não se atenta muito aos cálculos, não, porque vocês já fizeram isso lá, derivada, integral. Eu vou trabalhar mais com a questão conceitual mesmo, tá? Então, como é que funciona essa prova aí, pessoal? Eu daria um tempo para vocês aqui, tá certo? E aí vocês iriam fazendo essa prova aí, depois para me entregar. Mas eu não vou fazer isso porque eu acho que vocês no final de semana aí, quem tiver qualquer contratempo, tá, pessoal? Aí segunda, me avisa. E vocês vão mandar para mim por e-mail. O e-mail dá um trabalho danado, porque às vezes o aluno manda no e-mail e tal, não manda com título, né? Às vezes acaba gastando um tempo maior. Mas para essa etapa 1, como eu não encontrei uma ferramenta melhor, nós vamos combinar de ser feito dessa maneira. Beleza? Só para a gente não atrapalhar aí
Então, tá aí o arquivo, tá? Eu vou parar aqui de compartilhar ele agora e vou compartilhar o... Aí, pessoal, o que vai acontecer? Como eu falei, aí eu vou agora fazer um fechamento na unidade 2, beleza? Só que eu vou parar em alguns pontos principais. E o aluno que não puder participar até o final, ele pode pegar a gravação da aula depois e consultar, né? Assim como eu estou fazendo lá com todas as aulas, tá? Ainda tem muita gente me perguntando assim, onde que eu olho o link da aula? Então, eu vou mostrar um arquivo aqui, para quem não teve oportunidade ainda de... Então, eu vou mostrar um arquivo que eu preparei sendo o roteiro da aula de hoje, tá? Então, eu vou compartilhar esse arquivo. Tão bom quando esse negócio desse Teams funciona de cara, né? Nossa, a última aula foi traumática. Bom, então, pessoal, esse arquivo que eu compartilhei com vocês, hoje é o nosso encontro 3. Hoje é o nosso encontro 3. Ó. Então, esse arquivo, sempre lá na aula 1, tá? Eu estava colocando na aula 1 no conteúdo da aula 1, mas estava ficando com muitos arquivos, e o pessoal do Pitágoras está pedindo para a gente distribuir os arquivos ao longo de todas as aulas, tá? Então, eu coloquei lá no AVA, sempre na pré-aula, eu coloquei os títulos assim, Regime Especial Aula 1, Regime Especial Aula 2, Regime Especial Aula 3. Quando você clicar, você vai baixar esse arquivo texto aqui, ó. Esse arquivo texto, você vai ter acesso ao link das aulas, tá? Então, por exemplo, na hora que eu terminar essa gravação, hoje nós vamos ter só uma gravação, tá? Porque aí, como a gente tem esse tempo aí para fazer a prova, eu vou usar esse tempo, teoricamente esse tempo, porque vocês não vão fazer a atividade da prova aqui agora, online, mas vocês vão fazer ela no final de semana, ou na segunda-feira, no horário que vocês acharem mais prudente, tá? Então, nós vamos apenas deslocar esse horário aí, beleza? E como toda hora a pessoa manda WhatsApp para mim, pergunta, então eu vou me dar um descanso aí com relação a isso, tá? Vocês podem ver lá que muitas vezes não é culpa do aluno, né? Às vezes a pessoa entornou depois, aí ela não sabe onde encontrar as coisas, mas o caminho é esse. Esse arquivo aqui, por exemplo, Regime Especial Aula 3. Não está lá ainda porque eu não tenho o link da gravação da aula. Assim que eu publicar lá no YouTube, eu faço isso no final de semana. Eu colo ele aqui, ó. Tá bom? Bom, então, o conteúdo da aula de hoje. Primeiro, é a avaliação oficial, que eu acabei de postar para vocês aí. Beleza, pessoal? Bom, esses tópicos aqui, nem sempre eu vou conseguir mostrar os tópicos todos para vocês, tá? Mas eu vou tentar, na medida do possível, por exemplo, tópico 3. Isso aqui é um vídeo bem legal, porque mostra, né? Quando a gente fala em conversão eletromecânica de energia, pessoal, motor de corrente contínua, você aplica uma corrente contínua nele, né? Uma bateria, por exemplo, e ele gira um eixo. Então, essa é a maneira bem aplicada com relação a essa conversão. Você tem a energia de corrente contínua e aí você vai pegar a energia mecânica do outro lado. Ele usa um princípio que é o princípio da lei de Faraday, tá? E tem aí o princípio da lei de Lenz também, regra da mão direita, que nós vamos começar a trabalhar, tá? E esse outro vídeo, ele mostra aqui o princípio de funcionamento de motor de corrente contínua, mas numa outra visão. Eu não consigo colocar isso aqui para vocês verem, porque o vídeo o frame dele fica dando aqueles chuviscos, tá? Aí não acho muito prático, não. Mas depois vocês podem, em casa, com calma, dar uma olhada. Aqui eu coloquei algumas perguntinhas, mas na etapa 2 do curso a gente vai ter condições melhor aí de trabalhar com isso, tá? Quando a gente fala de máquinas, pessoal, o PSCAD ele é um excelente software. Quando a gente fala de engenharia de potência, o PSCAD ele é um software muito bom para simulação. Mas tem outros, tá? Aqui, por exemplo, eu deixei um link para vocês sobre um negócio que está muito, muito na moda hoje.
sobre armazenamento de energia, né? A Tesla tem um banco. A ideia é pegar energia, seja solar, seja de outras fontes, né? E você armazena aí nesse banco de baterias. Lá na UFMG nós temos lá alunos que estão com foco em pesquisa nisso. Eu não trabalho com armazenamento de energia. Eu trabalho com monitoramento de redes elétricas, tá? Trabalho com sistemas embarcados, aí eu faço monitoramento. Desde da geração, né? A gente quer saber como que a energia está saindo lá da hidrelétrica, qual que é a forma de onda, né? Se tá a tensão com senoidal, se está com amplitude está ok, se a frequência está ok. Então, eu trabalho com esse monitoramento. No momento oportuno, eu vou fazer uma apresentação para vocês sobre o que eu tenho feito, tá? Depois tem aqui um outro software. O CAD-Simu, ele é um software mais simples, tá? Mas ele é um software para você, por exemplo, fazer um teste em gerador, em motor, né? Dentro de uma rede trifásica. Ele é um software muito bom, tá certo? Então, eu deixei aqui uma videoaula que vocês podem baixar, né? Assistir e ver como é que vocês... Aquela prática que vocês fizeram para startar, dar partida naquele motor trifásico, o correto mesmo, né? Não é o correto. É você simular ele primeiro e depois fazer a montagem, para ver se vai dar certo, né? Para ver se ele vai estar com essa característica, estar com o projeto que você espera. Beleza? Então, essa etapa 2 aqui eu vou deixar para vocês, tá? Aqui ele vai falar de alguns elementos de circuito de potência, né? Contator, ele vai falar sobre disjuntor, relé, botoeira, algumas coisas aí que é comum no linguajar aí de engenharia de potência, tá? Basicamente, antigamente, como é que funcionava a geração da energia que chega na sua casa? Tinha as barragens. Aí você represa a água. Essa água, você tem um vertedouro, que ela vai descer, vai girar uma turbina. Esse movimento da turbina, dentro do gerador, vai sair uma energia elétrica, tá? Essa energia elétrica, ela vai ser elevada para fazer a transmissão. E aí você tem as redes de transmissão, tá? Quando chega na cidade, essa transmissão é feita em 139 kV ou até mais alta. Por um motivo simples, pessoal. Na medida que você aumenta a potência, você tem uma potência a ser transferida de uma cidade para outra, tá? A potência, vocês vão lembrar que depende da tensão e da corrente. Se você pegar a tensão e elevar o V, né, jogar uma tensão lá em cima, a corrente fica baixinha, você diminui a corrente e a potência é a mesma, que você tem que trafegar de uma cidade para outra. Com isso, o que implica isso? Que a bitola do condutor ela é mais fina, tá? O fio que você usa na sua casa, ela tem uma bitola. A área da seção reta lá é uma, tá? E imagina, você pega uma linha de transmissão que está transmitindo uma energia a 139 mil volts, o fio é fino, né? Relativamente fino. Se você olhar ele para cima, você vai ver que ele é fininho. Não é que ele é fininho, né? Ele tem uma determinada bitola, assim, como se fosse o seu dedo aí da mão, tá? E isso é por algumas características, né? Transmitir energias em alta tensão, tensão mais alta, para uma mesma potência, a corrente ela diminui, e aí na hora que você passar a corrente numa bitola de um fio, você precisa de uma bitola menor, tá certo? Então, esse arquivo aí, ó, nós vamos começar a explorar algumas coisas nesse sentido. Então, depois vocês dão uma olhadinha aí, beleza? Bom, então eu vou fechar esse arquivo, tá? Lembrando que esse arquivo, eu vi até um aluno perguntando lá onde que ele encontrava as gravações das aulas, eu não lembro qual aluno, acho que é o... Deixa eu olhar aqui, peraí. Foi eu, professor. Ah, o Thiago, né, Thiago? Não, Ô, Thiago. Júlio. Júlio? Então, ô Júlio, você entendeu o mecanismo aí agora? Você vai lá entendi. Você vai no AVA, aí lá no AVA tem assim, regime especial aula 1, tem um link,
tá? Regime especial aula 2, regime especial aula 3. Regime especial aula 3 é o que nós estamos vendo agora, tá? Porque muitas vezes a gravação da aula fica muito grande, entendeu? Com 2 arquivos de 1h30. E aí isso não é muito prático, muitas vezes, para o aluno procurar uma informação ou outra. Então, a maneira que eu estou visualizando aí para ajudar é criar esse arquivo aqui, esse arquivo texto, tá? E aí você, olha lá, tópico 1, nós vimos aqui, então, sobre avaliação 1. Tópico 2, então eu vou mostrar aqui para vocês as partes mais importantes, né, do gerador, né, regra da mão direita, tá? E aí nós vamos passar, não dá para passar em tudo, porque como eu falei, essa disciplina ela é blended, o objetivo é que vocês estudem o conteúdo em casa e mandem as dúvidas para os tutores online ou para mim, tá? Ou manda no e-mail, manda no WhatsApp, mas na internet também, no YouTube, tem muita coisa, né? Só tem que tomar cuidado com a internet, porque às vezes vem muito, se você fizer uma busca lá qualquer, por exemplo, aqui, ó, elementos de potência, rebaixador e elevador de tensão, transformadores. Se você digitar transformador aí na internet, vai aparecer... Professor, Sim. Sim. eu não sei se é só comigo, mas a sua voz, quando você está falando, está picando. Não deu para ouvir quase nada, está Ah, é? falhando. Eu não sei se é só comigo. Tá. Bom, a minha internet aqui, Júlia, a internet eu até aumentei, fiz um upgrade nela. Mas o que que a gente pode testar? Amanhã você pega a gravação da aula e dá uma... Eu não sei se é só comigo, não sei se o pessoal está... Mais gente aí, tá ok, pessoal? Aqui tá ok. É, Júlia, então eu acredito que seja uma coisa... Tá ok também. É porque a internet, se a sua internet... Melhor comigo. Na verdade, assim, aí o que que eu vou te aconselhar? Sempre que... Eu vou tentar falar de uma maneira mais lenta, mas aí o que que acontece? Você dá uma olhada amanhã na gravação da aula, porque a aula está sendo gravada. E aí você vai ver que o ritmo lá vai estar... Sim, sim. Beleza? Bom, então agora, pessoal, eu vou parar de publicar esse link aqui, tá? Eu não vou voltar mais nesse arquivo, não. Uma coisa que eu esqueci de perguntar... Tranquilo. Existe alguma dúvida? Existe alguma dúvida com relação à prova, ao envio ou a qualquer outro detalhe da prova? Ô, professor, Oi. quando eu cheguei, o senhor já estava falando do item do número 3. O início eu não ouvi. Tá. Você abriu o arquivo da prova aí? O arquivo da prova foi colocado na unidade 2, seção 3. Um arquivo Word. Colei ele aí também no WhatsApp. E está no WhatsApp aí, dá Tá, uma vou olhada. abrir aqui. Beleza aí? Beleza. São 10 questões, você vai responder dentro do próprio arquivo, gera um PDF, tá? Por que que é importante você gerar um PDF? Porque cada um de vocês tem um Office aí numa versão. Aí quando eu abro aqui, às vezes ele dá incompatibilidade. Então tem que ser em PDF, beleza? Tranquilo. Então tá bom. Qualquer dúvida também você pode me perguntar no WhatsApp. Vou fechar isso aqui então, pessoal. E aí a parte de transformadores, eu vou fechar a unidade 2, tá? Essa etapa 1, vou fechar aqui. Então eu vou compartilhar agora. Professor, Opa! Sim, Júlio. o professor, e a prova pode entregar até que dia que o senhor falou? Eu coloquei até domingo, mas A até prova pode ser entregue até qual dia? Qual a data? eu coloquei a data aí até domingo, porque senão, mas pode mandar até segunda, Ah, tá bom. beleza? É só porque na medida que o pessoal for me mandando, eu já vou corrigindo. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Ó, igual eu falei, eu vou parar aqui em alguns pontos
Isso aqui é o principal da... Ô, Júlio, eu acho que é sua internet mesmo, tá? Quando você falou aí também ficou picando. E quando os outros alunos falam, eu estou ouvindo normal aqui. Bom, eu abri aqui, pessoal, uma figura da unidade 2, seção 1. Eu vou ter que desligar um áudio aqui, tá? Colocar no mudo. Beleza, então tá, todo mundo aqui está no mudo. Bom, o que vai acontecer agora, pessoal? Eu vou dar uma passada geral na unidade, como eu falei, tá certo? Mas aí depois vocês podem, o ideal é pegar o livro, né? Estudar e depois tirar essas dúvidas aí. Bom, eu peguei essa figurinha aí, pessoal. Geradores e motores, tá? Bom, o que acontece? O que são formas de energia? A energia elétrica, pessoal, ela não pode, na verdade, assim, em grandes quantidades, em escala muito alta, você não consegue armazenar energia elétrica. Como assim, Geraldo? A bateria do meu carro lá, né? Ela é uma maneira que a energia está armazenada, concorda? Você tem energia em diversas formas. Na bateria do carro, você tem uma energia química, né? Você tem uma solução lá da bateria, tem umas placas, tem um arranjo que aí os elétrons vão se movimentando dentro dessa solução da bateria e lá nos polos da bateria, no positivo e no negativo, ele cria uma diferença, um positivo e um negativo de 12 volts aproximadamente, tá? Se você então pegar a bateria do seu carro, essa energia, pessoal, ela está num formato que a gente chama de tensão contínua. Não há, né, inversão de positivo e negativo nos polos dessa bateria. Se você ligar uma lâmpada, os elétrons movem sempre num único sentido, tá certo? Bom, uma bateria, então, a bateria de carro está armazenada no formato contínuo. Uma bateria que você compra para colocar a bateria de uma calculadora, também, energia química e no formato contínuo, tá? Quando a gente usa esse termo aqui, pessoal, deixa eu só mandar o link aqui para o Reginaldo. Bom, então, olha o que acontece. Nessa figura, o que ele está representando? Bom, essa figurinha aí, alguém avisa para o Reginaldo aí, que parece que ele está com algum problema, 7h40 agora, na hora do intervalo, na verdade não está aparecendo nada de anormal para mim aqui não, ele está tendo algum problema local dele aí. O Geraldo, a gente tá vendo esse seu WhatsApp aí, no caso. Oi? A gente tá visualizando esse seu WhatsApp aí. Vocês? É. Não, então eu tenho que, desculpa. Na verdade, eu tenho que colocar aqui para vocês a tela do... Porque a tela estava errada aqui, só um minutinho. Então, agora eu espero que... Agora tá certo. Agora tá certo? Deixa eu só...
Bom, alguém avisa o Reginaldo aí para mim, por favor, para clicar no link aí, tá? Se tiver qualquer problema, aí no intervalo eu olho com ele, que a aula está gravada, depois ele pode consultar a gravação. Bom, então voltando aí, pessoal, nessa figura, essa figura, embora tenha uma hélice, ela é o princípio básico aí da geração da energia, tá? Então, como eu tinha falado, você pode ter energia armazenada em diversas maneiras. Energia química, bateria do carro, tá? Em grandes escalas, você não... O que é grandes escalas? Por exemplo, em kilowatt, né? Como é que você armazena energia em kilowatt? Então, a maneira que você armazena essa energia aí a melhor maneira de vocês visualizarem são as barragens, tá? As barragens, você tem um reservatório de água, né? Um reservatório ali bem grande. O Brasil, por exemplo, ele tem uma matriz energética, a gente chama de hidráulica, tá? Em vez de falar hidrelétrica, você fala hidráulica. Bem extensa, né? Abundante. Tem países que você não tem água para fazer hidrelétrica, tá? Então, você represa a água e essa água ela é canalizada. Então, essa água está em formato de energia que a gente chama de energia potencial. Tá certo? Energia potencial, você tem uma cota, né? Você tem um nível que seria que essa água tem. E aí você abre, através das comportas, você desce esse fluxo de água, ele vai bater numa turbina e vai girar um eixo, tá? E esse girar o eixo, pessoal, esse girar o eixo, bom, alguém fala pro rapaz aí do WhatsApp, por favor, senão eu não consigo dar aula. Porque não tem como eu parar aqui agora para dar esse atendimento para ele, não. Bom, então eu vou fazer o seguinte. Então, o que acontece, pessoal? Ou é algum problema local dele, né? Eu não consigo ver. Bom, aqui para mim está tudo ok nos demais aqui, tá? Então eu vou voltar aqui e aí mais tarde, na hora do intervalo, se for o caso. Bom, aí o que acontece, pessoal? Então essa água do reservatório, ela vai girar um eixo. E esse eixo, né? O giro desse eixo, usando o princípio da eletricidade que eu vou explicar para vocês hoje aqui, ele vai fazer sair uma eletricidade lá da saída, né? Aqui tem formato I e E. Então, o que ele disse aqui? Essa figura. Na hora que você gira essa hélice, você tem um negócio que é a energia, você tem um movimento, tá? Esse movimento, dentro dessa máquina aqui, que é um gerador, tá? Usando o princípio eletromagnético, que é da teoria lá dos princípios da lei de Faraday, né? Que eu vou explicar para vocês aqui na sequência, ele vai produzir do outro lado, ele vai sair uma diferença de potencial, uma energia elétrica do outro lado, tá? Então, isso aqui é um esquema bem básico aí de um gerador, tá? Entrou energia mecânica de um lado, saiu energia elétrica do outro lado, tá certo? Lá na sua casa, pessoal, vamos imaginar essa figurinha, ela pode ilustrar, na verdade, um liquidificador, né? Só que lá na sua casa, o que você quer? Você quer a energia mecânica para triturar o alimento, tá certo? Então, mas você vai lá na tomada da sua casa e tem a energia elétrica lá. Então, essa figura aqui, ela inverte o sentido. Você tem a eletricidade e você quer, na verdade, o movimento. Então, essa figura aqui, ela está no sentido inverso, beleza? Então, quando a gente fala em conversão eletromecânica de energia, pessoal, são as diversas maneiras. Por exemplo, se a gente fosse pensar numa hélice usando o vento ele pode movimentar essa turbina aqui, ó, tá? Aí ele tem um gerador, né? A gente poderia imaginar isso. Qual poderia ser uma outra fonte para gerar esse movimento? A água, que é a maneira que nós conhecemos, né? A maneira que a gente está mais acostumado no Brasil, tradicionalmente, são as hidrelétricas, tá? Mas tem outras maneiras. O
própria roda do carro. Você está descendo um morro, né? O carro ele tem um peso ali, ele está descendo pela própria inércia do carro. Nesse momento, você pode acoplar, então, a roda desse carro, uma hélice dessa aí em miniatura, para ele acionar um gerador. E a energia que for gerada nesse momento, você pode armazenar num banco de baterias, por exemplo. Beleza? Um ponto muito importante, pessoal, igual ele está colocando aqui, ó, existem diversos tipos de geradores e motores. Do ponto de vista de máquina, pessoal, o gerador e motor é uma máquina só, tá? Só que a gente diz o seguinte, por exemplo, se eu tenho a energia mecânica, estou interessado na energia elétrica, nesse momento a máquina está atuando como um gerador, tá? Se eu tenho a eletricidade e quero a energia mecânica, nesse momento, nesse sentido inverso, pessoal, essa máquina está atuando como um motor, tá certo? Se eu fizer uma caixinha, então, na entrada, aí tudo vai depender do que você está colocando na entrada aí dessa máquina. Se a entrada for energia mecânica, aí a máquina está configurada como gerador. Se a entrada for energia elétrica, aí essa máquina está configurada como um motor, beleza? Mas do ponto de vista construtivo, internamente, tá? A máquina ela funciona de modo muito... construtivamente é a mesma máquina, tá? Bom, então, vocês já estudaram essa unidade 2, seção 1, tá? E aqui tem um vídeo, né, que ele explica que eu vou deixar para vocês darem uma estudada depois, que é basicamente, né, um sistema eólico aqui que ele está colocando aqui para... explicando aí fazendo aí a ligação com o livro de vocês, tá? Vou tirar esse celular aqui, porque senão ele vai acabar me atrapalhando toda hora. Bom, vocês viram aí, pessoal, que essa unidade, ela fala sobre fluxo magnético, fluxo concatenado, né? Então, lá na prova também eu estou pedindo algumas coisas aqui, tá? Lá na física, quando vocês estão estudando eletromagnetismo, ele preocupa lá como uma bobina, duas bobinas, um enrolamento, dois enrolamentos. Aqui a gente a gente vai fazer o uso desses conceitos, tá? O importante que a gente precisa é igual tá nessa figurinha aí, ó. Essa figura, o que ele está dizendo aqui? Ele tem um fio, tá? Esse fio aqui está enrolado. Ele está criando aqui o que a gente chama de... Ele é uma bobina, né? Ele é uma bobina. O que acontece, pessoal? Existe um conceito que vocês já aprenderam lá na física, que quando você percorre essa bobina aqui por uma corrente, observe que tem uma corrente aqui ligada aqui, subindo, tá? E esse fio, ele está passando por trás aqui, ó, ele está fazendo um enrolamento, uma espiral. Na hora que se você colocar uma corrente, pessoal, vai surgir essa linha vermelha aqui, é o que a gente chama de um fluxo magnético, linhas de campo magnético, tá? Essas linhas de campo magnético aqui, ó, usando a regra da mão direita, no meio aqui ele colocou a seta para a direita. Ele colocou a seta para a direita. Então, o que ele está dizendo é que o fluxo magnético, ele vai dar uma volta. Essa seta aqui nessa figura está errado. Porque essa setinha do meio aqui, ela não pode ir contra essa seta que está mais à direita, não. Ela vai fazer um movimento, contornar, e depois ela entra de novo, como se fosse uma espiga, tá? Então, o que acontece, pessoal? Se você tem a corrente elétrica, né, se você pegar essa corrente elétrica e aplicar nesse fio, vai surgir um eletroímã, um ímã. E esse ímã vai surgir um polo norte e um polo sul. Tá certo? Bom, se for uma corrente contínua, se esse I aqui for, por exemplo, uma bateria de carro de 12 volts, esse eletroímã vai ficar com o polo norte de um lado e um polo sul do outro, vai ficar parado. É um ímã... Por que a gente chama de eletroímã? Porque é um ímã que foi gerado a partir da corrente elétrica que você tem aqui. Beleza? Só o que acontece, pessoal? Se você tiver um I aí que for uma corrente alternada, tá? Que está variando entre mais e menos,
Esse polo norte, esse polo sul vai ficar invertendo. Ora ele vai ser norte, ora ele vai ser sul, tá? Então, na hora que a corrente for máxima, essa orientação aqui vai estar no valor máximo. Na hora que essa corrente começar a diminuir e for zero, não vai ter linha de campo nenhuma aqui, nessa figura. Na hora que ela for para o lado negativo, tá? O que vai acontecer? Vai inverter o polo norte com o polo sul nisso aí, né? E aí ele vai fazer o sentido contrário. Bom, o que é importante a gente ver nessa figura aí? Quando a gente fala assim, variação de fluxo, pessoal, se eu ligar uma corrente contínua, uma bateria de 12 volts, não vai ter variação de fluxo, tá? Você vai ligar essa corrente aqui nessa bobina, essas linhas aqui vão ficar orientadas, ela não vai inverter, tá? E ela vai ficar com valor fixo, a intensidade dessas linhas de campo aqui vai ser fixo. Então, se vocês estudarem na teoria aí, fluxo concatenado, tá? Tem a ver com isso aí, beleza? Então, toda vez que a gente falar assim, variação de fluxo, essas linhas aí, ela tá aumentando e tá diminuindo. Tá aumentando e tá diminuindo, tá certo? Mas olha só que detalhe interessante. Se você pegar essa bobina aqui, você não tem a bateria, não tem corrente, mas se você ligar aqui um multímetro nas pontas aqui, ó, nessas duas pontinhas, se você pegar um ímã aqui, pessoal, e movimentar esse ímã no meio dessa bobina, você não tem a corrente, mas você tem a linha de fluxo, porque o ímã que você compra lá na loja, ele tem essas linhas de fluxo em vermelho aí, ó, tá? Se você fizer um movimento aí nesse interior, vai surgir uma corrente nessas pontas aqui, ó, tá? Esse é o princípio o princípio lá da lei de Faraday. Se você pegar o movimento ali, você tem um campo magnético e você passa esse condutor no meio desse campo magnético, tá? Você tem um campo magnético vermelho parado, aí se você pegar um condutor e passar uma corrente nele, tá certo? Na hora que ele surgir do jeito que está aqui, vai surgir o eletroímã, né? Se eu tiver colocado corrente, vai surgir um polo norte e um polo sul. Se eu fizer o contrário, fizer um movimento, não tiver a corrente, mas fizer um movimento aqui do fluxo magnético, vai surgir uma corrente lá no outro ponto, tá? Então, na sequência aí, essa regra, pessoal, essa regra da mão direita, ela é muito importante. O que esse camarada está dizendo para você aí, na teoria que vocês estudaram? O B é o campo magnético. A regra da mão direita, ela diz o seguinte. O que ele está dizendo? Ó, o sistema de conversão, né? Vamos lembrar do gerador. A mão direita é o gerador, tá? Desculpa. Mão direita, motor, e mão esquerda, gerador. Vamos lembrar da palavra MotoG. MotoG, primeiro você aponta a mão esquerda, tá? E o G, MotoG, moto de motor, G de gerador. Quando eu for fazer essa análise que eu vou explicar para vocês aí com o gerador, a análise ela é feita com a mão direita, tá? Então lá no livro, ele tem um link lá no YouTube que você pode assistir depois também com calma. Ele está dizendo o seguinte: as linhas de campo magnético a gente representa com B, tá? A corrente elétrica a gente representa por I, tá certo? E o F, pessoal, é a força, né? Você tem 3 elementos. Esses elementos são perpendiculares entre si. Você tem um campo magnético, são as linhas de campo. Você tem uma corrente elétrica e ele está dizendo para você qual é o sentido que vai aparecer uma força, tá? Bom, então o que ele está dizendo? Se eu tivesse aqui nesse plano aqui, colocasse um ímã e fizesse aparecer as linhas de campo com B sendo orientado para a esquerda, tá? Se você colocar um condutor e percorrer uma corrente I subindo, então o seu polegar vai apontar para cima, o seu indicador vai apontar para o B, ele está dizendo que sua mão vai ser empurrada nesse sentido F aí, ó. Sua mão vai ser empurrada para
direita. Tá certo? Bom, então o que acontece? São 3 elementos, eles são perpendiculares entre si. Lá na hidrelétrica, pessoal, na hidrelétrica, lá no gerador, o que sai do gerador é a corrente, tá? Então, o que nós fazemos lá no gerador? Usamos o ímã para criar o B, para criar as linhas de campo. Vou lá e crio o ímã lá com as linhas de campo orientadas, tá certo? A água desce na turbina e gera um movimento, cria essa força aqui, ó. Cria força. Então, no gerador, o que você quer que saia é a corrente elétrica, tá? Então, lá no livro ele vai te explicar isso. Inclusive, tem uma videoaula lá, um link, né? Que ele vai te explicar isso de maneira ilustrada. Então, toda vez que a gente estiver falando de gerador, nós vamos utilizar a regra da mão direita. Se eu quiser fazer uma análise como motor, esses elementos aí, o indicador vai continuar indicando B, tá? O polegar vai continuar indicando corrente, polegar. E o dedinho, o seu dedo anelar, ele vai indicar o sentido do movimento, ou a força. Só que como a máquina inverte todo o princípio de funcionamento, em vez de você usar a regra da mão direita, você muda a mão e usa a mão esquerda. Tá certo? Bom, mas aqui é só a parte conceitual. Lá ele vai falar o conceito de campo magnético, né? Vocês têm que dar uma lida lá no material, né? Vocês estudaram na unidade 2, tá? Qualquer dúvida, vocês mandam para mim por e-mail, tá? Então, esse princípio aí, essa parte mais básica na unidade 2, eu espero, né, que vocês tenham dado uma lida lá no livro e tenham entendido. E qualquer coisa, vocês mandam a dúvida aí para mim, tá? Bom, na unidade 2, pessoal, como eu falei, eu vou separar aqui e vou passar nas unidades. Não dá tempo de eu passar em tudo. Eu aproveitei aqui o momento Se eu estivesse dando prova para vocês hoje, em aula, eu estaria sentado e olhando lá, acompanhando vocês fazerem a prova, tá certo? Mas como a gente teve aqueles contratempos lá das aulas, eu resolvi fazer esse fechamento aqui, né? Para a gente não tiver algum detalhezinho aqui que a gente tiver perdido. Aí tem a oportunidade aí da gente dar uma repassada aí. Então, eu vou passar só nos principais pontos. Então, a unidade 2 aí, seção 2, ele vai falar de campo magnético, campo elétrico, tá? Então, depois vocês vão a maneira que, né, os elementos aí principais aí, como voltados para a engenharia de potência. Ele vai ilustrar aqui para vocês o conceito de circuito magnético, que eu vou mostrar uma figura, né? O princípio de funcionamento do relé, tá? E aí, essa figura que eu vou passar com vocês, explicando essa figura, deixa eu só voltar aqui O que acontece, ó, nessa figurinha aí? O que ele falou assim? Eu tenho um circuito aqui, tem o mais e tem o menos, tá certo? O eletroímã, pessoal, o que é o eletroímã? Na hora que você ligar uma bateria aqui, ó, mais e menos, vai circular uma corrente nessa bobina e ele vai criar um polo norte e um polo sul, tá? Na verdade, eu posso criar várias aplicações. Nessa figurinha aqui, na verdade, ele vai abrir ou fechar uma válvula, tá? Então, eu tenho um fluxo aqui de combustível. Na hora que ele fizer esse movimento de recuar ou avançar, vai ser um que a gente chama de on-off, tá? Se você não tiver esse eletroímã, não vai criar o ímã, ele vai ficar parado, em repouso. Então, a hora você coloca o mais e o menos para um lado, ele vai empurrar o êmbolo. Se você inverter, ele vai fazer o contrário, tá? Então, você pode colocar um sistema de mola aí também para controlar isso, tá? Então, lá no livro, ele vai explicar isso aí para vocês em detalhe. Bom, aí ele está dizendo o seguinte, quando ele fala que sistema de controle, então o que ele está dizendo? Não basta você colocar a bateria lá e aplicar o mais e o menos. Você tem que ter um circuito eletrônico
Olha lá, uma alimentação em corrente contínua. Lembra, pessoal, que o eletroímã se aplica uma corrente contínua nele, tá? Então, o indutor, ele é um elemento armazenador de energia. Ele não realiza trabalho. Se aplicou a bateria, ele vai criar esse polo norte e polo sul aí, beleza? Quando a gente fala aqui de sistema de geração, o controle aqui que ele está dizendo é um on-off, aquela válvula que eu acabei de mostrar. O sistema de geração de energia, você vai ter uma complexidade maior, uma lógica mais rebuscada, tá? Então, na hora que está descendo a água lá na turbina da hidrelétrica, ela gira tem um campo magnético fixo, tá? Que a gente chama que é feito com ímã permanente ou com eletroímã, tem uma fonte de energia lá para gerar o B está fixo, tá? E aí tem um enrolamento das bobinas, e esse enrolamento das bobinas, na hora que a água girar a turbina, ele vai ficar em movimento dentro desse campo B que é fixo. E nas pontas desses fios vai sair uma corrente elétrica I. Então, quando estiver trabalhando dessa maneira, a gente chama que está sendo feita a geração de energia elétrica. Um bom exemplo, pessoal, disso aí é um dínamo. A bicicleta, né? Antigamente o pessoal tinha um tamborzinho que tem uma pontinha que encosta no pneu da bicicleta, tá? Na hora que você para a bicicleta, o farol dela apaga, tá? Mas na hora que a pessoa começa a pedalar, aí o que acontece? O pneu em movimento na ponta desse dínamo, lá dentro ele está girando uma bobina. Ele começa a girar uma bobina que está dentro de um campo B, gerado por um ímã permanente. Geraldo, o que é um ímã permanente? Um ímã permanente é igual vocês estão lá no alto-falante, quando você quebra ele, tem um ímãzinho lá. Aquele ímã já tem um polo norte e um polo sul, tá? Então, você cria um polo norte e um polo sul, cria as linhas de campo magnético, que lá na unidade sul ele explica isso lá para vocês, qualquer dúvida é só rever lá, tá certo? Então, o que acontece na bicicleta lá? A roda é o movimento, você tem o movimento, você tem a energia mecânica. Essa energia mecânica, você tem um campo elétrico, B, fixo lá dentro do tamborzinho. Ele vai gerar o I, então esse I vai ser utilizado para ligar o farol da bicicleta, tá? O sistema de geração, a grosso modo, ele usa basicamente esse princípio, tá? Então, você pega o livro lá, dá uma estudada, obviamente que aqui não, né? Como eu falei, não dá para a gente ver tudo, né? Que a disciplina é Blender. Aqui é um relé eletromecânico, tá? Por que ele chama que ele é um dispositivo eletromecânico aqui de energia, pessoal? Porque o relé, ele é um liga e desliga, tá? O que ele diz lá? Ele abre ou fecha um contato. O que acontece, pessoal? Você precisa, num circuito, de uma corrente, por exemplo, de 10 amperes, tá? Circular uma corrente de 10 amperes num circuito eletrônico, para ligar um motor. Então, imagina, se você pegasse essa corrente de 10 amperes, aquele circuito eletrônico que vocês fizeram lá na prática, como é que você passa um fiozinho daquele e você passa 10 amperes? Não tem jeito. Mas você tem que controlar o liga e o desliga dele, tá? Então, o que você poderia fazer aqui? Você pega tem 3 conectores aqui nesse relé de cobre, né? Uma liga aqui, ó. Aqui suporta 10 amperes, tá? Então, esse relé tem um fiozinho aqui, uma bobina, que na hora que você jogar uma corrente bem baixinha aqui, ele fecha um contato. Ele fecha um contato para circular com essa grande corrente nessa outra ponta. Então, ele está convertendo aqui, então, uma energia pequenininha, né? Fecha o contato, e aí ele consegue circular essa grande corrente. Lá no livro ele explica em detalhes para vocês isso aí, tá? Aqui está a representação dele, né? Como que ele é aqui, mas eu não vou parar aqui para explicar isso em detalhe. Depois vocês podem dar uma olhada no livro e tem um link lá, uma videoaula, tá? Bom, basicamente ele trabalha com o conceito de campo magnético. Você criou um campo, para ele, você excitou o campo, ele vai criar um efeito que você quiser lá do outro lado. Então, uma ilustração de um relé seria isso aí, ó. Seria essa figura. O que essa figura tem aqui, pessoal?
Aqui tem esse azulzinho aqui é um componente mecânico. E observe que aqui ele está aberto, ó. No repouso ele fica aberto, tá? Do lado esquerdo ele criou uma bateria, colocou uma resistência pequenininha aqui para limitar a corrente, senão daria um curto-circuito na bateria. E ele colocou isso numa bobina. Então, pessoal, o que vai acontecer aqui nessa figura? Na hora que você ligar um V aqui, uma bateria, vai criar as linhas de fluxo. Essas linhas de fluxo aqui vão fazer esse contato aqui fechar, tá? Então, esse contato vai fechar. Se não tiver tensão, então, contato aberto. Se tiver tensão, contato fechado. O princípio aqui de funcionamento do relé, né, é baseado nisso, tá? Então, aqui ele colocou só uma bateria, mas você poderia ter mais de uma bateria. O que ele está colocando aqui, ó. Ele tem uma bateria aqui que cria essa linha de fluxo de um lado, e ele tem uma bateria secundária, que ele criou uma linha de fluxo para reforçar, para ajudar a alinhar mais, né? Ele colocou um rotor aqui, é um elemento que ele tem um movimento. Ele jogou uma tensão E1, e eu posso jogar também uma tensão E2, para ele fazer o alinhamento, né? Ou ele alinhar para ele aproximar, ou se eu inverter esse mais e menos aqui, de maneira, por exemplo, se eu criei aqui um eletroímã, esse eletroímã criou as linhas de fluxo, vai criar um norte e um sul. Aí eu uso essa bateria secundária, ora para criar um norte e sul para ele aproximar, ora para inverter esse norte e sul para ele repelir. Posso fazer isso sem problema algum, tá? Então, lá na unidade 2, é uma unidade mais teórica, né? Então, ele vai falar para vocês lá de ímã permanente, eletroímã. Eletroímã é o que você jogou a bateria mais ou menos na bobina, ele vai criar o positivo e o negativo. Tirou a bateria, sumiu. Não tem mais esse polo norte e esse polo sul, tá? Então, dá uma olhadinha. Tem uma questão muito importante que é o Mi, né? Você lá na resistividade, a resistência de um elemento, de um fio, tem uma resistividade do material, tá? Um circuito magnético, pessoal, tem como que aquele elemento, aquele material, ele é bom para conduzir essas linhas de fluxo magnético. Então, essa característica ela é determinada pelo Mi. Né? Vocês já estudaram isso lá na eletricidade, em física, né? O Mi a gente chama que ele te exprime o quanto o material ele é bom ou ruim para passar essas linhas de fluxo, tá certo? Então, olha o que ele fez aqui, ó. Ele tem um Mi aqui que é infinito, então ele está dizendo que é um material muito bom, né? Um Mi aqui que bom para passar as linhas de fluxo. Ele colocou um ímã. Aí esse ímã aqui, então, quer dizer que essas linhas de fluxo, elas vão passar aqui. Bom, esse êmbolo aqui, pessoal, ou ele fecha ou ele abre. Ele aberto, isso aqui é um gap. Isso aqui é chamado de entreferro, né? O que é um entreferro? Sem esse êmbolo, esse entreferro ele é maior. Essa linha de fluxo ela tem que pular uma distância muito alta. Se você fechar o êmbolo, esse êmbolo é do material magnético também com Mi infinito. Quer dizer que essas linhas vão ficar mais fácil para ele passar aqui fechar esse circuito, tá certo? Então ele está explicando isso aí para você, né? Ou eu coloco um ímã permanente aqui igual ele fez, ou eu coloco um eletroímã. Você liga uma bateria, um positivo e um negativo aqui, ele vai criar um polo norte e um polo sul e vai ter o mesmo efeito aí, tá certo? Então, olha lá, sistemas de ímãs permanentes, ou utilizando o eletroímã. Então, essa unidade, eu vou assumir aqui que ela estamos, né? Vocês têm que dar uma estudada lá, como eu falei, e aí depois nas práticas, a gente vai trabalhar com isso aí. Bom, e finalmente a unidade 3, pessoal, a seção 3, desculpa, é porque depois que vocês estiverem estudando máquinas elétricas, acionamentos elétricos, né? Vocês vão ver que ele vai esperar ele carregar. A unidade 3 ela é uma unidade mais teórica. Então, quando ele fala conversão eletromecânica, né? São as diversas maneiras
de você pegar uma forma de energia e transformar numa outra forma de energia. O vento. Tem regiões do Brasil que venta muito, né? Se ventar no seu braço, você sente que ele está fazendo uma força. Então, aquilo ali é um tipo de energia, tá? Então, girando uma pá, a energia eólica, ele faz girar um eixo, né? Criar um movimento, e aí você cria lá o B dentro desse equipamento, cria as linhas de campo lá, que seria o B, quer dizer que com o fiozinho saindo lá do seu gerador eólico, você vai conseguir sair a corrente. Um problema do gerador eólico, pessoal, é você garantir esse movimento, porque se ao longo do dia tem hora que está ventando muito, tem hora que está ventando pouco, tá? Então no Brasil tem uma região já sombreada, região ali do norte de Minas, até uma parte lá do Nordeste, que eles sabem que tem bastante vento, tá? Então quer dizer que são mais propícios para você colocar o que eles chamam de parque eólico. Sete Lagoas também tem um projeto experimental, um projeto da CEMIG, que tem um parque eólico também, tá? Então, olha lá, ele vai te falar aí. Então, ele vai te explicar aí força, conjugado magnético, tá? Aqui vai ter uma parte mais teórica. Eu vou deixar para vocês darem uma estudada nisso aí no livro e aí mandar as dúvidas para mim aí dessas partes aí, tá? O que interessa para nós aqui, na verdade, pessoal, eu sei que tem alunos aí que não conseguiram instalar o MATLAB ou outro software de simulação. Isso aí é igual fazer um curso de engenharia sem uma calculadora científica. Precisa, tá? Então, aqui nessa unidade, ele vai explicar a teoria para vocês aí de força, né? Força, conjugado, tá? Tem alguns exercícios lá no livro que eu deixei também na prova de vocês aí para vocês trabalharem, né, com isso. Essa figurinha aqui, pessoal, é uma figurinha que ilustra o seguinte, ó. Ele está dizendo, ele tem uma mola, né? Ele tem a mola. A mola, quando eles aprenderam lá, a força é igual a Kx, tá? Kx. Vocês lembram disso lá, né? K é a constante da mola. E ele criou aqui um sistema elétrico, ó. Ele tem aqui uma resistência. Internamente a gente não está vendo, pessoal, mas na hora que eu ligar uma bateria nesse negócio aqui, a ideia dele aqui é puxar essa mola. Ou puxar, ou, né? Você tem um terminalzinho mecânico, ou ele empurra ou ele puxa, tá? Então, do lado esquerdo eu tenho a tensão elétrica e do lado direito eu tenho a força mecânica. É uma maneira de fazer essa conversão. Usando aquele princípio do eletroímã, tá certo? No eletroímã, o que tiver, se você fizer a bobininha lá e aplicar um V, se você colocar uma agulha lá dentro dela, ou ela vai repelir ou ela vai aproximar essa agulha, tá? E esse princípio que ele está falando aqui é isso, ó. Se não tiver tensão nenhuma aqui, esse negócio vai ficar em repouso. Na hora que você colocar a bateria, o positivo e o negativo, ele vai puxar essa mola. Quando você inverter, ele vai empurrar. Ou vai puxar ou vai empurrar, tá? Então, é uma maneira, aí, um sisteminha aí para a gente brincar aí com esses conceitos aí. Bom, a parte analítica, né? Calcular força, calcular, dependendo do número de espiras, tá? Então, foge um pouco do nosso escopo, né? Mas no livro lá tem alguns exemplos prontos, tem uma parte lá mais conceitual que vocês podem dar uma estudada, tá? Bom, tem algumas questões aí a parte teórica também, falando de coenergia, de energia, como que a energia pode estar armazenada, tá? Mais para frente a gente vai voltar nisso aí, não vou explorar muito isso agora não. A vantagem aqui aparece derivada integral. A vantagem para o engenheiro, pessoal, é que muitas vezes você precisa ter um entendimento, né? Variação de fluxo, derivada. Derivada de qualquer constante é zero. Se for constante, a derivada é zero, tá? Tem que ter variação para ter derivada. Em corrente alternada, faz sentido falar em variação de fluxo. Corrente alternada, tá? Corrente contínua não tem variação de fluxo. Não tem, aquelas linhas de campo lá ficam paradinhas. Beleza? Bom, por que a energia ela é gerada e sai da hidrelétrica corrente alternada?
Porque a água cai e tem um movimento giratório. Depois a gente vai ver o conceito de campo magnético girante, tá? Mas, e é mais fácil, pessoal, o Nikola Tesla, ele mostrou que a corrente alternada, eu pego uma potência em corrente alternada, divido nas três fases, fase A, fase B e fase C, tá? E aí joga essa tensão para o nível mais alto, aí o condutor, para transmitir essa energia, essa potência de uma cidade para outra, eu preciso de um condutor menor, devido a esse efeito na corrente alternada. Na corrente contínua não tem, né? Não funciona dessa maneira, porque não tem variação de fluxo. Para você transmitir uma mesma potência de uma cidade para outra, se fosse corrente contínua, você precisaria de uma bitola de um fio muito grosso, tá certo? Então, o Nikola Tesla ganhou a briga das correntes, corrente alternada e corrente contínua. O divisor de águas foi isso. Antigamente, né, o cara da GE, o cara que inventou a GE, o Thomas Edison, ele tinha lá os geradores de corrente contínua. Só que os geradores de corrente contínua tem que ficar próximo à carga, próximo às cidades, tá? Existia a lâmpada de corrente contínua. Só que aí você, imagina o seguinte, se você fosse alimentar o seu bairro, tinha que ter uma hidrelétrica, um gerador de corrente contínua lá no seu bairro, tá? Se você mudasse, por exemplo, o bairro fosse mais distante e te precisasse transmitir essa energia para esse bairro mais distante, fio de cobre, pessoal, é um negócio caro. Dentro da sua casa, fio de cobre é um elemento muito caro para instalação elétrica, tá? Então, imagina você transportar essa energia de um ponto para outro. Quanto mais longe, tem a perda elétrica, tem a perda por efeito Joule, quer dizer que você vai precisar de um fio mais grosso, tá? No livro ele vai explorar isso com vocês aí. Bom, então, o finalzinho aqui, pessoal, ele está dizendo assim, como criar função no MATLAB. Eu coloquei um material para vocês sobre o MATLAB, tá? Hoje é sexta-feira, como eu falei, vou deixar isso por conta da prova. E lá naquele material do MATLAB tem um diretório chamado funções, função, exemplos no MATLAB. Então, na próxima aula que eu der para vocês, eu vou mostrar como faz essa prática e como criar função no MATLAB, tá? Bom, então aqui a sugestão é sempre você fazer atividade diagnóstica, né? O pós-aula, fazer os exercícios do livro também, para complementar aí os conceitos, tá, pessoal? Então, essa parte aí mais a etapa 1, quando a gente fala de lei de Lenz, né? A força de Lorentz, não foi uma pessoa só que descobriu isso, tá? O Faraday, princípio do Faraday, os matemáticos, físicos descobriram os princípios, tá? Depois vem, por exemplo, o Nikola Tesla, fazendo uso, né, dessas descobertas, criou lá o motor elétrico, o motor de corrente alternada, tá? Então, tem aí uma leitura complementar para vocês. Como eu falei, e é sempre bom vocês darem... Eu não vou colocar esse vídeo aqui, porque senão ele fica falhando, tá certo? Então, eu vou deixar ele aqui por enquanto. E aí a gravação da aula está aí, eu vou encerrar por aqui, tá? Porque seria assim, na verdade eu não vou encerrar, eu vou falar assim, vocês podem usar aí o tempo aí para fazer a prova, tá? Mas como hoje é sexta-feira, todo mundo está cansado, né? Energia, com esse negócio do coronavírus aí, a semana está sendo puxada, vou deixar para vocês fazerem isso no final de semana e me perguntar, tirar dúvida, beleza? Então, vou abrir aqui o áudio aqui para quem quiser tirar as dúvidas. E aí, daqui a pouco, eu vou dar atendimento para o Reginaldo lá para ver o que aconteceu com ele. Tá certo? E quem não tiver nenhuma dúvida, pessoal, por hoje é só, tá? Só vou pedir o Reginaldo aí para ele entrar, para eu fazer um teste aí com ele, tá? Então, não vou encerrar a aula aí, não. Ô, Geraldo, repete, por favor, qual é o padrão da nomenclatura que você quer? No cabeçalho do arquivo tem Ah, nomenclatura que você quer para quê? Para o nome da prova? que você tinha falado que era avaliação 1, barra... No cabeçalho do arquivo, olha aí, eu vou te mandar no número 2 aqui, beleza. Viu aí?
Sim, sim. Porque eu achei que você tinha feito alguma revisão depois. Não mexi não. É esse Então jeitão beleza. aí, tá bom? Tranquilo. Então, eu vou lá dar atendimento pro Reginaldo. Cadê o Reginaldo? Vamos ver. Obrigado. Boa noite. Boa semana. Beleza. Ô, Reginaldo, vamos fazer um teste aí. A aula está gravada, eu basicamente expliquei para o pessoal a prova, o arquivo da prova. Faz um favor para mim. Eu vou te Ah, mandar o. consegui entrar agora, velho. Ah, você entrou aí agora? Entrei, mas só que não. Qual foi o problema que você teve? Ali no Google aí, tá aparecendo no Google. Oi? Tava só em espera só. Não, mas quando ele está em espera, talvez a sua internet aí, ô Reginaldo. Aí quando for assim, lá Ah, para os 6h30, você já entra na sala e deixa ele entrando, entendeu? não, mas o problema é que eu chego aqui mais tarde, né? Não, Eu chego aqui mais mas tarde por veja aí. bem, eu não precisei fazer mais nada aqui para você entrar na sala, entendeu? É porque o menino me explicou e falou para mim ir lá na atividade. Aí eu fui lá na atividade e procurei lá embaixo, lá, aula ao vivo. Eu cliquei lá. Não, faz o seguinte. Ah, Ô, Geraldo, eu Sempre, também tive um probleminha aqui, porque eu saí porque tava ruim, falhando. Foi eu que expliquei pra ele. tá. Aí eu tentei usar o link, o mesmo link que eu entrei na aula, eu não consegui voltar, entendeu? Aí eu fui, Ah, eu fiz esse caminho que ele fez aí, que eu consegui voltar pra aula. opa, então me dá essa dica aí. Como que foi o caminho que você fez? Tá lá no WhatsApp explicado lá. Ah, no WhatsApp. Tá, eu vou dar uma olhada nisso então. Obrigado. Mas aí, ô, Reginaldo, ah, que- na hora que você entrou aí, Reginaldo, eu estava explicando, a prova você conseguiu pegar o arquivo? não, não consegui pegar nada ainda, não. Não, mas veja bem, lá na aula 2, unidade 2, sessão 3, ou no Ah, WhatsApp, olha que tem um arquivo Word aí da prova, dá uma olhada aí. tá, peraí. Abre ele aí. Eu vou abrir aqui e vou explicar. Oi? Eu vou compartilhar o arquivo da prova aqui com você. Mas no Zap já chegou ou não? No Zap não recebi, não. Não, mas está compartilhado aí, olha aí, na tela. Viu aí na tela? Oi? Acho que não Apareceu? aconteceu. Oi? Esse arquivo Word aí, ó, Reginaldo, ele foi enviado também para tá lá na aula 2, unidade 2, sessão 3, tá? São 10 Tá. questões, são 10 questões. Você vai responder no seu caderno e tirar uma foto. Quando for VOF, é só falar qual é a letra, tá? E no cabeçalho ele está te explicando. Hum, Aqui o que ele está dizendo, ó, resolva as questões de maneira manuscrita, quando for teórica, tá? Depois você vai mandar para o meu e-mail, geraldo.souza, está aqui o e-mail. E vai vai. colocar no assunto isso aqui, ó. Tá. Beleza? Beleza. Eu coloquei até domingo, mas vocês podem me mandar até segunda. Beleza. Eu coloco até domingo para o cara ficar na dúvida e fazer até domingo. Porque senão Entendi. ele chega na segunda, ele deixa para a última hora e acaba que não dá tempo. Entendi. Tá bom? Aqui, ó. Aí, Ok. na Ô, hora que você chegar. a aula depois ou não? Oi? A aula vai continuar depois do intervalo? Não, hoje seria para vocês fazerem a prova. Ah, entendi. Porque assim, como vocês ficam me perguntando no final de semana, eu gasto um tempo para atender, eu só não vou, eu não vou liberar vocês, porque hoje é sexta-feira, entendeu? Ah, bacana. Aí vocês vão dar Beleza. uma descansada aí no final de semana, depois vocês vão olhar isso com calma aí, vão fazer com calma, tá? Cada questão dessa aí, ó, Ah, algumas aí são teóricas. Cada questão dessa é de uma unidade do livro, tá? Aí tá. vai fazendo e vai fazendo o caderno, e aí você for tendo, você vai lá no livro e vai lá, beleza? Beleza, então. Aí Valeu. pode ser até segunda, tá? Tá E ok. sobre o Reginaldo, Ah, o resto, você até me desculpa não poder te parar aquela hora, mas porque senão os alunos iam parar todo mundo lá, não, entendeu? tranquilo, não tem problema não.
Aí, quando for assim, o que que acontece? Eu já percebi, então você já sabe o caminho das pedras, o que está funcionando. Amanhã eu vou dar uma olhada nisso. Aí, amanhã, você dá uma olhada na gravação da aula, na hora que eu jogar lá para vocês, tá bom? Ok, valeu, Geraldo. Beleza, boa noite, então. Um Ô, abraço. professor, Opa, sim. é o Júlio. Só uma pergunta em relação a essa gravação. Ô, Sim. professor, eu fui lá no AVA e abri, né, o regime especial. Certo. Na aula 1, não tem link nenhum. É porque realmente não tem, Deixa eu porque tem explicar. link na aula 2. Aí Não, tem não dois tem, não. links. Ô, Júlio, Sim. o que aconteceu na aula 1? Foi no dia que estourou essa pandemia, que um aluno, que falaram assim, ó, não está proibido ter circulação dos alunos nos prédios, tá? Aí, nós não sabíamos qual ferramenta utilizar. Então, o que acontece? Eu peguei aquele arquivo que você viu lá e fiz as gravações do PSCAD para o pessoal simular, fazer o primeiro projeto do PSCAD. Então, eu nem sabia como é que gravava, entendeu? Sim. Então, o que aconteceu? Eu dei aula para o pessoal igual eu estou dando aula para você aqui. Só que, como eu estava usando uma conta particular, então nós nem ficamos o tempo todo. Você vai ver que eu pedi assim, ó, pessoal, o conteúdo basicamente hoje, vocês vão instalar o PSCAD e eu vou fazer várias videoaulas ajudando vocês, tá? Então, lá, você chegou a instalar o PSCAD e rodar o primeiro projeto? Você viu que tem lá no canal MLink? Ô, professor, eu fiz a instalação, mas não sei se está correta. E, assim, eu tive um pouco de dificuldade. Então, eu não sei se deu certo. Essa que é a verdade. Não, Júlio, a questão toda é o seguinte, é porque, como você não pegou essa primeira aula, o que você vai fazer? Você já se inscreveu lá no meu canal no YouTube? Professor, sim, mas Tá, o seu canal... Deixa eu mandar um link para você aqui, ó. Deixa eu mandar um link para você. Tá Esse bom. link, o que ele vai mandar para você? Instalar no PSCAD offline. Deixa eu mandar aqui para você, ó. É porque como você não estava no início, aí você não pegou isso aqui. É porque ele demora um pouquinho aqui. Espera que eu tô... Ó, PSCAD offline. Então, na verdade, quando você entrar no canal, você vai ver que tem vários links. Tem, por exemplo, assim, instalando o PSCAD e rodando o primeiro projeto. Isso foi a primeira aula nossa. Sim. É porque eu não tinha como gravar a aula com o pessoal, entendeu? Entendi. Então, o que eu fiz? Foi a maneira que eu contornei. Então, olha só. Deixa eu mandar para você aqui pelo YouTube, ó. Esse vídeo aí, você tem que seguir ele para instalar o PSCAD e rodar esse projeto. Você tem que ir por esse link, senão você vai ter problema. Sim. Aqui, ó, vou mandar para você aqui, ó, conversão. Vou mandar no grupo aí, tá? Só um minutinho. Olha aí para você ver, ó. E aí, na hora que você entrar nesse canal MLink aí, que você entrar, você vai ver, eu tenho um domínio MLink, entendeu? Aí eu coloquei o nome lá do canal MLink. Você vai ver que tem, por exemplo, rodando o primeiro projeto com PSCAD junto com o MATLAB. Tem vários vídeos que eu fui gravando, entendeu? Entendi. Então, no regime especial aula 1 não tem gravação mesmo, não. O regime especial aula 2 tem gravação. Esse que eu estou fazendo com vocês agora vai ter gravação, porque o Pitágoras, ele comprou essa licença junto lá com a Microsoft. As aulas foi bem que na virada da pandemia, entendeu? Sim. Beleza? Beleza, professor. Qualquer dúvida aí você pode perguntar. Estou vendo que agora você está mais... Porque você não conhecia o esquema, o jeito de usar o AVA. Agora acho que você já está acostumado com isso aí, tá? Tranquilo. Beleza? Qualquer dúvida eu te pergunto. Isso, exatamente. Então, um Então, abraço tá bom, e boa noite. Beleza? Boa noite, obrigado. Até mais. Tchau. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Professor, esse programa que está aqui no bloco
de notas da aula 3, regime especial, aula 3. Certo. O CAD-CIMO, ele é diferente do PSCAD? É porque, veja bem, quem que está falando é o Vitor? Isso. Ô, Vitor, é o seguinte, é porque nós não vamos explorar, não dá tempo da gente explorar todos os softwares, não, tá? Mas quando você fala de motor elétrico, partida de motor elétrico, quando você vai ver lá, esse software, ele é um software mais simples, tá? Mas se você quer fazer uma ligação muito mais simples, um trenzinho mais simples de um motor de corrente alternada, pegando as 3 fases lá, ele é focado em máquina, em gerador, entendeu? E o Sim. PSCAD, ele é um software que ele é caro, tá? Ele é caro. Então, assim, às vezes você quer fazer uma coisa mais simples lá e aí você acaba usando um canhão para matar uma formiga, entendeu? Entendi. Então, imagina, Não, para você tudo fazer bem. a instalação elétrica da sua casa, é melhor você usar um AutoCAD, tá certo? Sim. Só que se você usar o AutoCAD, cara, ele tem muito recurso. Tem tanto recurso que dificulta para a pessoa, tá? Então você vai ver que esse CAD Simu aí, ele já tem os desenhinhos de motor, já tem os desenhos de gerador, das 3 fases, entendeu? Eu não vou cobrar isso de vocês, não. É só para vocês terem uma segunda opção aí. Tá bom? Não, tudo bem. Vou Beleza. instalar então para dar uma olhada. Isso, você vai ver que Valeu, ele é muito boa noite. mais. Não, aqui, ele é muito mais simples. Você vai baixar o arquivo aí, clicar aí, ele já abre. Eu nem vou cobrar isso, Beleza. nem vou cobrar isso, tá? Mais Mas alguma dúvida aí, então não pessoal? precisa entregar. Essas simulações então não precisam ser entregues? Não, vai precisar não. Quando for entregue, eu vou te pedir. Não, Tá bom? Beleza. Próximo aí, pessoal. ok. Estou vendo o Oswaldo. Mais alguma dúvida? Bom, pessoal, então eu vou encerrar aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar um e-mail, tá? Vou encerrar a gravação. Uma boa noite, bom final de semana para vocês aí.